No vídeo de hoje quero falar sobre a possibilidade de um satoshi valer R$1. Um satoshi é a menor fração de Bitcoin. E quando será que um satoshi poderá valer R$1? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, pensando em alguns cenários aqui e utilizando o auxílio do ChatGPT, uma inteligência artificial, para traçar esses cenários e essas probabilidades, certo? Mas antes de começar o vídeo, então, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa e você pode usar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin nas suas primeiras compras aí. Então, todas as informações e links estão aqui na descrição do vídeo. A Bipa é uma exchange aí onde você pode comprar e vender Bitcoin de forma bem fácil, prática. Eles têm também um cartão com cashback em Bitcoin, ou seja, várias features bem legais aí. Então, se vocês têm interesse, não esqueçam de dar uma olhada aqui nos comentários. E vamos dar uma olhada aqui nestes cenários, mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o real. O real é uma moeda que existe desde 1994 e desde então ele vem perdendo poder de compra em relação ao dólar. O real foi criado aí com essa paridade muito próxima de 1 para 1 e desde então ele vem perdendo poder de compra em relação ao dólar. E se a gente olhar o dólar, por sua vez, o dólar também vem perdendo poder de compra ao longo do tempo. Desde 1913 o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. A única questão é que o real é ainda mais fraco do que o dólar. Todas as moedas fiduciárias, ou seja, as moedas aí que a gente conhece hoje em dia, o dólar, o euro, o real, ou seja, moedas que não têm um lastro, senão, entre aspas, na honestidade aí dos nossos políticos, essas moedas acabam perdendo poder de compra ao longo do tempo. Por quê? Porque, enfim, a definição de inflação e expansão da base monetária é exatamente isso que políticos e burocratas fazem, até porque eles se beneficiam do que a gente chama de efeito Cantillon, ou seja, as pessoas mais próximas da impressão de dinheiro ou da expansão da base monetária se beneficiam desse processo que, inclusive, vem aumentando ao longo do tempo. Aconteceu também de aumentar bastante desde 1971. Eu falo bastante aqui sobre os gráficos das consequências de 1971. O que aconteceu em 1971? Então, a perda aí do lastro entre o dólar e o ouro. E desde 1971, com o final do Acordo de Bretton Woods, o presidente dos Estados Unidos à época, o Richard Nixon, revogou o Acordo de Bretton Woods e o dólar perdeu a paridade com o ouro. Então, desde então, a gente teve várias consequências sociais e econômicas, como, embora a produtividade continuasse aumentando, a remuneração parou de aumentar. A gente teve o aumento da quantidade de dólares em circulação, da dívida, e por aí vai. Então, as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, mas o real ainda consegue ser um pouco pior que o dólar. E a gente tem um problema da dívida, porque a dívida é o que lastreia esse sistema financeiro atual, já que a gente não tem mais esse lastro com o ouro. E a dívida está crescendo não só nos Estados Unidos, que já passa de 37 trilhões de dólares, mas no mundo inteiro. E a gente tem também uma manipulação bastante forte por parte de políticos e burocratas da nossa moeda, causando bolhas, causando crises financeiras, como aconteceu ali nos anos 2000, em 2008, em 2020 e por aí vai. E vocês podem ver como isso acontece, esse padrão aqui, por exemplo, no gráfico da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Como vocês estão vendo aqui na tela, a linha azul é a taxa de juros, taxa básica de juros, e essas colunas em cinza são os períodos de recessão. Bom, então surge o Bitcoin, certo? E daí nas palavras de Hayek já falava em 1984, ou seja, muito antes aí do Bitcoin, da possibilidade de a gente ter a tecnologia suficiente para o Bitcoin, mas ele já entendia o problema do dinheiro e já dizia o seguinte, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar, fecha aspas, Hayek. Também Milton Friedman falava já em 1999 sobre a possibilidade de um e-cash, ou seja, de um dinheiro aí baseado na internet, onde você poderia transferir fundos de A para B sem que A conheça B ou que B conheça A, certo? Então ele fala que você pode obter isso sem saber quem as pessoas são, certo? E esse tipo de coisa vai se desenvolvendo na internet. Então, vários economistas entendiam o problema do dinheiro e já preveram aí o surgimento do Bitcoin que está na máxima, muito próximo, na verdade, da máxima histórica, aqui em 112 mil dólares. Mas a pergunta do vídeo, então, é: quando que um satoshi, que é a menor fração de Bitcoin, poderá valer R$1?
certo? Levando em consideração o colapso das moedas fiduciárias, a situação caótica aqui do Brasil e também a situação do Bitcoin, a importância, relevância e potencial do Bitcoin. É claro que esse vídeo aqui não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal. A ideia é mostrar alguns dados, algumas informações, alguns gráficos para que vocês consigam entender melhor o que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada em algumas premissas. A premissa é a desvalorização histórica do real frente ao dólar, aqui para essa análise, certo? A possibilidade de um ciclo de alta inflação ou mesmo hiperinflação no Brasil nos próximos anos, a gente vai considerar este cenário também, não necessariamente como cenário base. A trajetória de adoção e valorização do Bitcoin. E a nossa pergunta central, então, quando um Satoshi poderá valer R$1? Conceitos básicos, um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Então, a menor fração aí do Bitcoin é um satoshi. E se um satoshi for igual a R$1, então, consequentemente, por óbvio, um Bitcoin seria igual a 100 milhões de reais. Isso significa que para um satoshi valer R$1, o Bitcoin precisa valer 100 milhões de reais. Agora vamos montar 3 cenários diferentes com projeções para o preço do Bitcoin e o câmbio do real e o dólar. Vamos falar primeiramente sobre o cenário base aqui. O real segue tendência histórica de desvalorização. Então, de 1994 até 2024, o real perdeu mais de 80% do seu poder de compra frente ao dólar. E a média de desvalorização tem sido de 6% ao ano. Projetando isso ao futuro, então, considerando o ano de 2025, o dólar projetado, claro que estamos agora, seria de 5,56, e olha só, o ChatGPT está considerando esse cenário aqui, lembrando que eu não alterei nenhum desses dados, eu só pedi para ele gerar, ele tem um viés que é do nosso histórico de conversa, mas ele já botou aqui então logo de cara essa bomba $300 mil por Bitcoin ainda em 2025, o que enfim, é uma possibilidade, eu acho que seria uma possibilidade muito otimista aí para o preço do Bitcoin, se a gente analisar os ciclos então geralmente a gente tem ciclos de 4 em 4 anos, isso pode não estar mais acontecendo por conta da redução da relevância do halving, ou seja, das recompensas dos mineradores na oferta aí do Bitcoin, e também pela adoção institucional. A gente tem grandes ETFs aí, como o ETF da BlackRock, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, e o governo dos Estados Unidos e da China aqui nos top 10 detentores de Bitcoin, que podem inclusive iniciar uma corrida ao Bitcoin, ao ouro digital, inclusive sendo detentores da impressora de dinheiro, que pode ser realmente um evento muito importante. Mas levando em consideração então os ciclos de 4 em 4 anos, que podem, como eu já mencionei anteriormente, não acontecer, a gente tem 2013, topo histórico, 2017, 2021, 2025 agora, então, enfim, independentemente do ciclo estar se repetindo ou não, de fato estamos no topo histórico e segundo algumas projeções poderemos ver uma alta ainda neste ano, mas eu acho $300 mil talvez um cenário meio otimista, mas enfim, seguindo a análise aqui, nesse cenário a gente tem o preço do Bitcoin, do Bitcoin e do Satoshi, né? Do Bitcoin seria mais de R$1,5 milhão de reais e do Satoshi então é 0,01 reais. Então, basicamente, um satoshi igual a um pouco mais de 1 centavo. E aqui, levando em consideração que o dólar continue onde está, o que pode ser até otimista, certo? Porque com todo o caos no Brasil, eu não duvido que o dólar volte a subir, embora a gente tenha uma taxa nominal de juros bastante alta, a taxa Selic está em 15, certo? Enfim, a adoção do Bitcoin em torno de 1% da riqueza global. Seguindo aqui 2029, então, dólar projetado 6,80, e aqui o preço do Bitcoin 10 milhões de reais, caramba. Brutal, né? $1,5 milhão de dólares até 2029? Pode ser, enfim. Preço do Satoshi, então, aqui, no caso, seria 0,1, então 10 centavos. Adoção do Bitcoin em termos de riqueza global em torno de 5%. 2033 aqui, então, o dólar projetado em 8,3. Lembrando que assim, a gente tem inúmeras variáveis aqui, né? A gente não tem bola de cristal, a gente está falando sobre cenários, porque tudo pode mudar se a gente tiver um colapso financeiro nos Estados Unidos, se a gente tiver um colapso antecipado das moedas fiduciárias, se a gente tiver cenários de hiperinflação, que até a gente vai falar mais pra frente, né? Mas enfim, a gente está falando sobre cenários aqui, eu quero inclusive saber a opinião de vocês nos comentários, vocês podem mandar aí dúvidas, sugestões e o que ficou errado aqui na opinião de vocês em relação à análise, o que ficou errado e o que ficou certo. Então,
Seguindo aqui, projeção 2033, 5 milhões de dólares aqui para o Bitcoin, que é um preço aí realmente muito significativo, 41 milhões de reais, caramba, é muito dinheiro aqui para o Bitcoin. E aqui, então, o Satoshi seria igual a 0,41. E a adoção do Bitcoin em termos de riqueza global seria de 15% a 20%. Lembrando aqui que é importante, que eu acho que talvez seja uma crítica que eu faria aqui, que a riqueza global também vai aumentar, né? Então a gente tem a riqueza global atual, mas a riqueza global tende a aumentar, a gente vai ter mais produtividade, a gente vai ter a inflação do dólar, então mais quantidade de dólares aí. Inclusive, pode ser que essa tendência de mais dólares se intensifique, né? Mas enfim, seguindo aqui então, seria uma crítica que não precisa nem chegar a um patamar tão grande, percentualmente falando, da riqueza global, porque a riqueza global pode aumentar não só de forma real, mas também nominalmente, né, com o aumento da quantidade de dólares. Bom, 2037, então, aqui finalmente a gente tem um Satoshi igual a R$1. Certo? Nessa projeção de cenários. 2037, um cenário base, considerando então um Bitcoin igual a 10 milhões de dólares e um Bitcoin igual a 100 milhões de reais, com o dólar a 10. A projeção do dólar não parece muito difícil de acontecer. Projeção do Bitcoin 10 milhões de dólares, não sei, é muito tempo aí para frente. Enfim, de repente a gente volta aqui em 2037 para dar uma olhada nesses cenários. Bom, então nesse cenário, o cenário base aqui, um Satoshi passa a valer R$1 entre 2036 e 2038, mesmo com a valorização moderada, aí, entre aspas, do Bitcoin e desvalorização constante do real. Bom, cenário acelerado aqui, então cenário número 2, considerando uma crise de confiança no real e uma inflação de 20% a 30% ao ano, o que não é impossível. Então aqui o Brasil fica numa crise fiscal e inflacionária, semelhante ao que aconteceu na Argentina antes do Milei, e o real se desvaloriza rapidamente. Então temos aqui, enfim, o cenário para 2025, que é muito parecido com o que está aqui em cima, só que com um dólar um pouco mais alto. Aqui 2029, então dólar projetado a 10, olha só, não duvido também, Bitcoin é 1.5, aqui as projeções do Bitcoin são as mesmas, mas então já em 2029 um Satoshi seria igual a 0,15 centavos, 15 centavos na verdade, né, 0,15 reais. Adoção 5% aí da riqueza global. E seguindo então aqui até 2035, quando o dólar projetado está em R$20, um Bitcoin vale 5 milhões de dólares e aqui 100 milhões de reais. Então, Satoshi igual a R$1, então, 2035 neste cenário, com a adoção do Bitcoin em torno de 20% a 25% da riqueza global. Lembrando que a gente tem um fator de que a riqueza global pode aumentar também. Então nem precisa ser tanto assim em termos de percentual da riqueza global. Nesse cenário, então, o Satoshi chega a R$1 por volta de 2033 a 2035, então um pouco antes, mesmo com Bitcoin abaixo de 10 milhões por causa da inflação no Brasil, que inclusive me parece bastante viável aí. Inclusive nem sei se, por exemplo, até 2040 ou 2050 a gente ainda vai ter a existência do real, porque a gente vê que a gente tem uma crise da dívida. Os Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, como eu falei, mas a gente tem essa crise também da dívida na Europa, no Brasil, na América Latina, e a gente tem a desvalorização das moedas fiduciárias, o real também, e a gente tem um cenário bastante turbulento aí em termos de política no Brasil, infelizmente, certo? Bom, seguindo aqui, cenário extremo, hiperinflação, estilo Venezuela style, aqui o ChatGPT colocou. Então vamos simular um colapso completo da confiança na moeda, onde o dólar vai a R$50 e a população começa a usar Bitcoin para preservar o valor. Então aqui já de cara começa dólar a 10, Bitcoin aqui nos mesmos valores, chegando aí muito em breve um Satoshi passando de 1 centavo. Aqui 2027, então, o dólar projetado para R$25, o Bitcoin para 500 mil dólares e o preço do Bitcoin em 12,5 milhões de reais. Caramba, um Satoshi igual a 0,125 reais, né? Enfim, 125 centavos, né? Não, aqui 12 centavos, 12,5 centavos, melhor dizendo, certo? Bom, enfim, em torno de 3 a 5% aí da riqueza global. E aqui já em 2030, considerando esse cenário de inflação alta no Brasil, nem sei se isso aqui poderia ser considerado hiperinflação aqui, porque até 2030 tem bastante tempo, então dólar projetado a R$50, o preço do Bitcoin 2 milhões de dólares, então projetado, certo, neste cenário.
Bitcoin é 100 milhões de reais, consequentemente, um satoshi é igual a um real nesse cenário aqui em 2030, com adoção entre 20% e 15% da riqueza global, adoção do Bitcoin, né? E, bom, nesse cenário, então, o satoshi poderia chegar a um real já em 2030, mas à custa de um colapso interno e não apenas da valorização do Bitcoin. Conclusão é que um satoshi valer um real é algo plausível entre 2035 e 2040, mesmo em cenários moderados. Se houver uma crise monetária ou fiscal mais grave no Brasil, o que está parecendo cada vez mais provável, esse valor pode ser atingido até o início da década de 30, e o avanço da adoção global e o colapso gradual da confiança das moedas fiduciárias tornam essa possibilidade cada vez mais concreta. Então, de fato, este é o cenário que está se desenhando aí. Eu acho que realmente entre 2035 e 2040 eu acho bem possível. Aí eu quero saber a opinião de você. Será que isso pode acontecer ainda antes, em função aí da desestabilização das moedas fiduciárias, colapso das moedas fiduciárias e ascensão aí do Bitcoin, inclusive pela adoção institucional aí que vem crescendo bastante e por talvez uma corrida para o ouro digital, talvez envolvendo China e Estados Unidos, que estão entre os top 10 detentores do Bitcoin. Quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, clicar no hype, pois tudo isso ajuda aí na divulgação do conteúdo, se você gostou e acha que tem algum valor aqui. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo do canal, ou amanhã, ainda hoje ou amanhã, então, pois estou gravando vídeos com bastante frequência aqui, como vocês já devem ter percebido no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.